No vídeo de hoje, eu trouxe 8 ninjas poderosos que poderiam ter sido revividos com o Edo Tensei do Kabuto na quarta grande guerra ninja, mas que não foram, assim como os motivos que fizeram eles não aparecerem. Fala, otakus! Charles Barros aqui. Antes de começar, quero deixar claro porque eu não vou colocar a Kushina e nem o Minato na lista, e o motivo é bem simples. A alma dos dois foi selada na barriga do deus demônio, portanto, eles estariam em outra dimensão, fora do mundo impuro, onde deveriam estar para que a técnica funcionasse. Já o Hidan, membro da Akatsuki, não poderia ser revivido porque ele nunca morreu, então sua alma e corpo ainda permanece lá naquela cova até hoje. Outro que não vai entrar nessa lista é o Shizui Uchiha, já que ele se certificou de destruir seu próprio corpo completamente quando se suicidou, não deixando para trás nenhum rastro de seu DNA, a não ser o olho que o Danzo roubou, que também foi destruído depois da batalha contra o Sasuke. Mito Uzumaki, a esposa do primeiro Hokage e a primeira Jinchuriki da Kurama, seria uma oponente formidável se tivesse sido revivida. Como Orochimaru tinha um estoque de DNA do Hashirama, e porque ele não teria também o da Mito, ainda mais quando a gente sabe que ele investigou a fundo o clã Uzumaki por longos bons anos. Sobre a Mito, não se sabe muito sobre suas habilidades, além do que a gente já sabe, que ela tinha o mesmo poder do Naruto, e sentir sentimentos ruins próximos a ela. E fazerem ela reviver durante a quarta guerra ninja seria uma ótima oportunidade de mostrarem do que ela era capaz. Fugaku Uchiha. Outro ninja extremamente poderoso que foi rebaixado a figurante era o Fugaku Uchiha, pai de Sasuke e do Itachi. E por ser o líder do clã Uchiha, eu duvido que ele não fosse dono de um par de bons olhos de Sharingan. Ele mesmo já se gabou dizendo que poderia facilmente controlar Kyuubi com seu Mangekyo Sharingan, e assim a vila, o que deixou Hiruzen e o Danzo com a diarreia por dias, a ponto de armarem aquele massacre utilizando o Itachi como bode expiatório. Caso ele revivesse, ele poderia despertar todo o seu ódio acumulado, espancando tanto alguns figurantes como até o seu próprio filho, o Sasuke. Jiraiya. Esse aqui não poderia ser revivido porque o seu corpo reside no fundo do mar da Vila da Chuva. Essa é a desculpa mais usada tanto pelos fãs quanto pelo próprio Kishimoto, para dizerem que o sábio não poderia ter sido trazido de volta com o Edo Tensei. Mas não é bem assim, pois as possibilidades são muitas. Embora aquelas estacas de ferro garantam que o seu corpo não flutue até a superfície, ele deixou um braço para trás cheio de sangue e DNA, e também parte de suas roupas foram rasgadas na batalha. Mas forçando bem a barra, podemos dizer que o Kabuto teve medo de entrar na Vila da Chuva e dar de cara com o Pain. Só que eu duvido que o Orochimaru, como é, não tivesse algum material genético do Jiraiya guardado em um de seus esconderijos, já que eles eram companheiros de time. Se falar que o Jiraiya era tão pervertido que eu não ficaria surpreso se ele tivesse tido vários filhos por aí. Mas eu nem preciso ir muito longe nos argumentos, já que o Amado, que nunca viu e nem conheceu o Jiraiya, provou que isso é totalmente possível, fazendo o clone dele, o Kashin Koji. O fato é que um Jiraiya revivido poderia dar tanta dor de cabeça quanto o próprio Madara a quem estivesse do outro lado. Konan. Outra que, segundo Kishimoto, reside no fundo do mar da Vila da Chuva. Só que diferente do Jiraiya, preso por várias estacas, não faz sentido a Konan não ter flutuado, já que a gente sabe que corpos, mesmo sem vidas, tendem a flutuar devido ao ar ainda acumulado em seus pulmões. Mas eu acho que essa foi só preguiça do Kabuto mesmo, de catar todos aqueles papeizinhos na água, sem falar que ninguém se importa com a Konan. Então trazer ela de volta seria um porre. Quanto a ver ela revivida lutando na guerra, ela seria só mais uma na linha de frente, assim como o Zabuza e o Haku foram. Izuna Uchiha. Esse sim poderia desequilibrar a favor do Kabuto na guerra, porque embora ele tenha sido derrotado pelo segundo Hokage, Izuna ainda assim era um dos Uchihas mais fortes. Lembrando que o irmão do Madara ainda possui o Mangekyo Sharingan, então aquela surra que o Madara deu nos figurantes poderia até ter sido compartilhada. Mas por que não aconteceu então? O meu palpite é que o Kishimoto não queria ter que explicar a história e as habilidades de mais um personagem. Se fala que ele poderia até roubar o carisma e a atenção do próprio Madara, então ele precisou mesmo ser cortado. E chegamos ao top 3 de injustiçados, onde o terceiro lugar ficou com ninguém mais ninguém menos que o Kisame Hoshikage. Kisame poderia ter dado trabalho caso tivesse sido revivido, por tudo que a gente já viu, de suas habilidades e também por sua carisma, que conquistou muitos fãs. E eu gostaria mesmo de ver ele de novo fazendo uma dupla com o Itachi, e até brincando com o novo usuário da sua espada, a Samerrada. Seria bem melhor que aquele Nagato cansado. Porém, em defesa do Kabuto e do autor, eu acho que ele não teve foi tempo de coletar esse DNA, já que o sacrifício do Kisame aconteceu 1 minuto antes de começarem a guerra. Sakuno Hatake. Esse, de longe, é o personagem mais injustiçado de Naruto, na minha opinião. Não só por nunca terem contado sua história, mas o jeito que os outros personagens falavam dele, quase como uma lenda viva. Sem falar que todo mundo sempre quis saber mais sobre o tão falado chakra branco, que ele emitia quando usava a espada. E caso você não saiba, o Sakuno possuía grandes feitos, como por exemplo, ter acabado com os pais do Sasori, da areia, que muito provavelmente influenciou ele a entrar na Akatsuki. Porém, sua vida só piorou depois que ele abriu mão do sucesso de uma missão importante em troca de salvar a vida de seus companheiros de time, o que causou uma rejeição absurda de todos da vila a partir daí. E a sua decepção foi tão grande que ele chegou a se suicidar por causa disso. Então já de cara, ele teria muita coisa para ser explorada caso revivesse. E quem sabe com a iniciativa do estúdio de trazer novas histórias de personagens antigos, Sakumo possa ganhar sua própria história também.
Eu sempre achei que quando o Kabuto enfrentou o Tobi, ameaçando ele para se unirem na guerra, era o corpo da Rin que ele tinha mostrado no caixão, o que acabaria fazendo um impacto bem maior na cabeça do Obito e também provaria que o Kabuto conhecia o seu segredo, mas no fim era só o Madara mesmo. Embora tivesse sido uma aparição bem rápida, eu ainda assim gostaria que ela tivesse aparecido só nesse momento, apenas para cumprir esse propósito, e depois eles poderiam até dar a desculpa de que o Obito exigiu que o Kabuto deixasse ela de lado e não a invocasse mais, e por isso ela sumiria. Mas e você? Qual outro personagem que gostaria de ter visto revivido pelo Kabuto na guerra? Deixa sua opinião aí embaixo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Obrigado pela audiência e valeu!